Olá, eu sou Jussara, sou fonoaudióloga da educação. Comemoração ao Dia Nacional e Internacional da Voz, resolvi falar um pouquinho sobre a voz para o professor. Sua voz, professor, é muito importante. Você precisa se sensibilizar da importância da sua voz. Ela é sua ferramenta de trabalho, ela é uma ferramenta de comunicação. Você é um profissional da voz. O profissional da voz é todo aquele que utiliza a voz como recurso de trabalho e é um profissional da comunicação. Hoje, os distúrbios da voz já são considerados doenças ocupacionais. Isso já está legalizado através de um documento entregue ao Ministério da Saúde. Então, o SUS precisa criar planos para prevenção desses distúrbios, para que os profissionais da voz possam se beneficiar desses programas de prevenção. Hoje, cerca de 60% dos docentes têm sintomas como falar forte, fadiga vocal, cansaço, rouquidão, pigarro. A fadiga vocal é um sintoma muito frequente. O professor precisa cuidar da sua voz, para exercer sua profissão, para ter saúde vocal. O professor ele utiliza a voz por muitas horas e em condições que pode trazer riscos para a sua saúde vocal. Ele fala alto, ele fala forte, ele fala fora do seu tom habitual, ele fala em ambientes ruidosos. A escola é um lugar muito ruidoso. Mesmo que ele não perceba, o professor fala mais alto e quando os alunos falam alto, ele fala ainda mais alto para competir com os alunos, para competir com o ruído externo. Então, ele também volta para casa falando alto, na mesma intensidade que estava na sala de aula. Existem medidas que podem ser adotadas para se prevenir esses sintomas vocais. É importante tomar bastante água, tomar as águas em goles, enquanto vai dando aula. Perceba os momentos em que é possível diminuir a intensidade de sua voz. Além disso, perceba no ambiente coisas que não estão sendo favoráveis. Você pode, às vezes, em algum momento, perceber que é necessário fechar uma porta, fechar uma janela, desligar um ventilador, conversar com as crianças, pedir ajuda, criar códigos como bater palmas em vez de gritar constantemente para pedir silêncio. Fiquem atentos à postura, falem de frente para os alunos, falem em pé. Isso vai tornar a sua voz mais audível, vai melhorar a sua comunicação. Além disso, há escolas que não utilizam o quadro de giz. Quando você fala virado para o quadro, você vai inalar ainda mais o giz e ainda vai aumentar os sintomas vocais, vai secar a sua garganta. Descanse a voz quando for possível, nos intervalos ou durante as atividades em que os alunos estejam fazendo trabalho ou fazendo exercícios. Poupe a sua voz, vá para casa e diminua a intensidade da sua voz. Não fique falando com o mesmo padrão do modo que você estava falando dentro da sala de aula. É comum o professor continuar falando da mesma forma, então ele tem que ter cuidado com isso. Existem exercícios de aquecimento e desaquecimento vocal que previnem esses sintomas vocais, que ajudam o professor a preparar a sua voz para a sua longa jornada de trabalho. Além de exercícios que podem ser utilizados durante o trabalho, para que se ele estiver falando com muita força, ele comece a sentir dor, comece a sentir tensão, possa suavizar a sua emissão. Além disso, existem exercícios que podem ser feitos após o trabalho para diminuir o tom e o volume da voz do professor. O microfone é importante, mas se utilizado com o mesmo esforço vocal, que sem ele não vai adiantar. Você não pode falar forte ou alto ao utilizar o microfone. Lembre-se que a rouquidão é um sinal de que as pregas vocais não estão bem. As pregas vocais, elas têm uma vibração que é harmônica. Qualquer alteração nessa vibração, que pode ser um inchaço, pode ser uma lesão, pode ser porque o professor está falando tão forte que essa vibração não corre bem e vai vir a rouquidão. A rouquidão é um sintoma que precisa de preocupação. O professor precisa procurar auxílio, procurar ajuda, procurar um profissional que lhe oriente antes que se torne uma lesão e precise de um tratamento mais longo, para a reabilitação. Procure um fonoaudiólogo, procure um médico, cuide da sua voz, seja amigo da sua voz.